O Vasco retomou o interesse na contratação do ponta-direita Carlos Andrés Gomes. Há um tempo atrás eu trouxe uma análise aqui do jogador para vocês, agora eu vou trazer uma análise mais atualizada, porque ontem tivemos bastante notícias de que o Vasco realmente tem o interesse de trazer esse atleta. Surgiram até notícias que o Vasco já teria fechado com Carlos Andrés Gomes, mas a torcida do Vasco só realmente acredita em alguma contratação quando o jogador aparece lá no Instagram do clube anunciado. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar quais são as principais características desse ponta-direita colombiano, muito jovem, e o que você pode esperar dele. Será que Carlos Andrés Gomes é um jogador que chega realmente para jogar no Vasco e agregar no time, ou será que é mais um jogador mais do mesmo? Isso que vamos ver no vídeo de hoje. Vem comigo. Andrés Gomes, jogador que atualmente joga no Rennes da França, colombiano de 22 anos de idade, 1,72 m de altura, um valor de mercado aqui que gira na casa de 3,9 milhões de euros. É um jogador que tem como seus pontos fortes a alta pressão e a finalização de longe, e vocês vão entender daqui a pouco o porquê que esses são pontos fortes desse atleta. E já a primeira coisa que a gente percebe aqui é que o Vasco vem buscando no mercado atualmente jogadores que tenham esse pré-requisito aqui de alta pressão, jogadores que aguentem pressionar alto, que tem essa característica de fazer boa pressão, de recuperar a bola no campo de defesa adversário. É uma das coisas que o Fernando Diniz preza muito nesse time do Vasco. Ele atua realmente como ponta direita e tem como seus pontos fracos o controle de bola, segundo o SofaScore. Na Ligue 1, o Andrés Gomes ainda não conseguiu ter um bom desempenho no Rennes, né, cara? Foi comprado por 10 milhões de euros o jogador, quando teve um grande destaque atuando na Major League Soccer, no Real Salt Lake, e no Rennes ele teve aqui uma nota média de 6,88, jogando aqui realmente nessa ponta direita, 17 jogos, somente 2 como titular, 3 gols marcados por ele, 0 assistências, 0 grandes chances de gols criadas. Não teve assim tanta minutagem ainda também o Andrés Gomes e não conseguiu se firmar, mas atuando na Major League Soccer em 2024 ele teve assim uma temporada fantástica, né, e há pouco tempo atrás. Então assim, ele teve uma nota média de 7,29, muitos jogos aqui muito bons dele. A gente percebe aqui pelo mapa de calor desse jogador que ele realmente é um ponta direita, que joga mais aqui colado na linha lateral, mas ele tem uma característica muito grande de fazer gols com a sua perna esquerda, que em tese é a sua perna não dominante, o Andrés Gomes. A gente vê aqui 23 jogos, 22 como titular, 13 gols marcados, um número altíssimo aqui para pontas, a conversão de gols impressionante de 19%, mas teve 10 grandes chances de gols perdidas pelo Andrés Gomes. Esses gols dele aqui foram 11 de dentro da área e 2 de fora da área, 5 gols com a perna esquerda e 8 gols com a perna direita. Então, para um jogador destro, né, ele marcar 5 gols com a perna direita é um ponto positivo desse atleta, porque ele dificulta mais a marcação do adversário. 7 assistências, e aqui ele teve 12 grandes chances de gols criadas, um percentual ok de acerto de passes, um percentual aqui de cruzamento de 15% certo, pode melhorar. A gente vê aqui os números dele de marcação, né? Bolas recuperadas por jogo 4,4, interessante. Dribles bem sucedidos 2,2 com 37% de acerto aqui do Andrés Gomes. Disputas de bolas vencidas 5,1 com 38% de aproveitamento. Duelos aéreos ganhos aqui são muito baixos, até porque ele é um jogador que não tem isso como um dos seus pontos fortes, o Andrés Gomes. Eu peguei esse vídeo aqui de melhores momentos lá do canal Sudamérica Conference. Ele sempre traz muito conteúdo interessante desse tipo de jogador, jovem, habilidoso, do futebol sul-americano. Andrés Gomes, é assim que joga Andrés Gomes, jogador que o Vasco quer contratar colombiano. Bom, o primeiro ponto aqui pra gente ver do Andrés Gomes é que ele realmente atua nessa ponta direita. É um jogador que tem uma boa habilidade, vai começar aqui marcando um belo gol com a perna direita, e vai aquela característica dele do chute de média e longa distância, né? Um jogador que marca gols de fora da área, sempre colado nessa linha lateral, e uma das grandes coisas positivas nele é como ele consegue carregar, conduzir essa bola com boa velocidade, se livrando da marcação adversária. Aqui é a marcação-pressão dele, né? Aquele ponto da pressão alta que o Vasco sempre busca agora na contratação de jogadores. Andrés Gomes jogava em times, né, que sempre tiveram acostumados a fazer pressão alta, e ele é um jogador que tem um biotipo físico para isso. Então, gatilho de pressão, passe para trás, né? Um gatilho de pressão, ele já percebe, observa, vê que essa bola tem possibilidade dele recuperar, ele já salta essa pressão do adversário, recupera a posse de bola e já tá no campo de ataque criando chance de gol perigosa. Agora aqui um ponto positivo do Andrés Gomes, né? Jogador que mapeia o ambiente antes de fazer a jogada, já vai dominar orientado para o espaço vazio que ele mapeou.
e já sai dessa primeira marcação, rapidamente levanta a cabeça, mapeia o espaço, identifica onde ele vai fazer o passe e vem um ótimo cruzamento dele com a perna direita, muito consciente aí o Andrés Gomes. Agora o ponto dele positivo de marcar gols com ambas as pernas, aqui ele vai com a perna esquerda, que não é a sua perna preferida, bate muito bem essa bola e faz o gol. Novamente ele vai preferir cortar para a perna esquerda, que não é a sua perna preferida, e marca esse golaço de média e longa distância. Domina essa bola, passa muito bem da marcação desses dois jogadores, aqui ainda ele jogando pelo Milionários da Colômbia, onde ele foi revelado. Mais uma vez, pelo fato dele utilizar as duas pernas para finalizar, ele confunde a marcação adversária. Então, geralmente, né, um ponta direito que joga com a perna direita, ele vai puxar para sua perna boa para tentar o bate cruzado. Ele, pelo contrário, puxa para a perna esquerda, surpreende a marcação e bate ali no canto do goleiro, marcando um belo gol. Então, isso dá essas duas opções para o Andrés Gomes, de sair para a linha de fundo ou de sair para dentro. Se ele sair para dentro, geralmente é para buscar realmente a finalização. Se ele for até a linha de fundo, ele vai buscar esse cruzamento, como foi nesse lance aqui. Um bom cruzamento, chegando na cabeça do seu companheiro para poder finalizar de forma perigosa. Ele é um jogador muito ligado, então esse ponto dele da pressão alta é muito bom. Ele está o tempo todo ligado para os movimentos adversários. Um domínio errado do adversário, às vezes uma bola que escapola um pouquinho, um passe que vai correr mais, ele está lá para pressionar. Agora, mais uma vez, esse balanço de corpo dele, os adversários lá da Major League Soccer já conheciam, né? Com o Andrés Gomes pode vir para dentro ou pode sair também aqui para o corredor lateral. Nesse caso, ele vai para o corredor lateral, olha só. E aí a velocidade dele, né? Atropela o adversário na velocidade, depois traz novamente para dentro, né? Salto de pressão do Andrés Gomes, passe para trás, gatilho de pressão, sem tocar na bola, ele dribla, dá uma finta no adversário. Agora, um ponto positivo nele é que a gente vê que não é um jogador bagre com a bola nos pés. Ele tem muita consciência para encontrar os passes, é um jogador que pensa antes de executar. Então esse é um ponto positivo no Andrés Gomes. É um jogador que tem características que hoje o Vasco não tem no seu elenco. Esse ponta driblador que sabe marcar gols. De novo ele tu vê ele cortando para a perna esquerda, a sua perna preferida. Sempre muito ligado para recuperar a bola. Tem muita velocidade, tem muita força física. Olha só. Ele espera o adversário vir em cima dele. Ele já mapeou que o adversário tá vindo. Quando o adversário vem, ele dá o drible. E aí tem todo o espaço aqui às costas do adversário para ele progredir. Boa velocidade. E aí novamente, né, para confundir o adversário, essa característica dele de puxar para a perna esquerda, de também ser bom com a perna esquerda, ele perfila o corpo como se fosse cruzar para a área com a direita, mas não, a real intenção dele era trazer para a perna esquerda novamente o Andrés Gomes, para aí sim ele buscar a finalização para o gol. Tu vê que ele domina até errado, mas pela boa velocidade, nessa valência física que ele tem, ele consegue ganhar aquela disputa ali. Andrés Gomes recebe na ponta direita, rapidamente mapeia o ambiente, já viu qual é o alvo dele, aí vai vir um ótimo passe do jogador. Uma bela bola pifada na última linha do adversário. Hoje o Vasco não tem um jogador que joga pelas ponta ali direita com essa característica, é um jogador mais de arraste, não é um jogador que tem essa qualidade no passe para romper a última linha do adversário. É claro que para você ter jogadores que consigam fazer isso, você tem que ter um centroavante que ganha as costas do adversário para dar essa opção de passe também. Não adianta nada você ter pontas bons, né, com essa característica de meia, mas se, por exemplo, o centroavante não consegue infiltrar. Então tem que dar essa opção. Protege bem a bola, gira utilizando o quadril, passando bem da marcação por meio dos seus dribles, o Andrés Gomes. Aí é muita qualidade novamente aqui do Andrés Gomes para levantar a cabeça e pifar a última linha do adversário com esse passe. Já deixa o companheiro cara a cara com o goleiro, né? Só para dominar e fazer o gol. E de novo, o balanço dele de um lado para o outro, essa mudança de direção. Balança para lá, balança para cá, traz para a direita e bate. Você ser um jogador que bate com as duas pernas, tu confunde muito a marcação do adversário. E tu pode fazer o corte, a puxada para qualquer um dos dois lados. Ele tem essa característica desse balançar, né? Que vai para lá, vai para cá, sem tocar na bola, para tentar enganar a marcação, que ele vai esconder muito bem a intenção. Talvez todo mundo achou que ele ia realmente cruzar para a área, um cruzamento alto, mas na verdade a intenção dele era um passe rasteiro lá do outro lado. Olha só, atravessa toda a área para dar uma assistência. Domina, não precisa muito perfilar o corpo para bater, já que ele tem essa característica de bater com as duas pernas, já domina, já fica para a perna esquerda e vem o bate do Andrés Gomes. Essas são as boas características desse jogador. Cercado aí por três, consegue passar bem da marcação e utilizar ali o espaço na linha lateral. Agora alguns lances dele buscando realmente mais o cruzamento com a perna direita. Por ele ser um ponta direita que joga com a perna direita, um exemplo aqui no futebol brasileiro era o Arias, que era um ponta direita que atuava com a perna direita.
Recebendo essa bola na ponta direita, faz mais um bom cruzamento para a área. Tu vê que ele tem um padrão de cruzamento, o Andrés Gomes. É claro que é um jogador que precisaria se adaptar aqui ao futebol brasileiro. Esse é um ponto talvez que pode pesar de forma negativa na contratação do atleta, mas eu vejo ele como um jogador que chegaria para agregar ao time do Vasco. Jogador com boas características, jovem ainda, e que é um jogador que acima de tudo pensa muitas das vezes antes de executar o que ele vai fazer no campo. Tem essa boa leitura e isso faz ele um jogador diferente, daquele jogador que só vai pegar a bola, baixar a cabeça e sair correndo, como por exemplo era o ponta do Vasco, Emerson Rodrigues, há um tempo atrás. E sempre sendo um jogador que confunde a marcação de adversário por poder sair para os dois lados do campo, sai para dentro, sai para fora. E tem essa gingada de corpo que ele consegue enganar a marcação muitas das vezes. Bom passe dele ali para dentro da área. Recebendo na ponta direita, ele traz para dentro, vê que sempre varia bastante, né? Ele pode trazer para dentro, pode trazer também para o corredor. E é assim que joga Andrés Gomes, jogador que o Vasco tem interesse na sua contratação e que pode ser que, né, quando eu poste esse vídeo, o Vasco tenha contratado ou não esse atleta. Gostaram do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nada que eu publicar aqui. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo em todos os grupos de Vasco de WhatsApp para todos os torcedores verem como que joga o Andrés Gomes. Esse é o nosso vídeo de hoje. Abração do Francisco, nós. Fui!